Sul, na rua 7 de setembro, 2323. Pertencente à Igreja Assembleia de Deus. Pastor Presidente, Pastor Argemiro Rodrigues da Silva. Você sabia que 89% das pessoas ouvem rádio todos os dias? Então não fique para trás. Anuncie na Cairó 106.5 FM, a rádio gospel mais ouvida da fronteira. Temos os planos que cabem no seu orçamento. Entre em contato que vamos até você. 55-3402-3303. Seja um aluno da Escola Bíblica Dominical, todos os domingos às 9h30, no Templo Sede da Assembleia de Deus de Uruguaiana, Rua Doutor Maia, 3268. Venha participar de um de nossos cultos de domingo. Início às 19 horas, na Igreja Sede da Assembleia de Deus, na Congregação do Bairro Áreas Verdes e na Congregação Cabo Luiz Quevedo. Venha receber uma palavra de Deus ao seu coração. A sua programação está de volta. 106,5. Cairós FM. A partir de agora, você ouve na Rádio Cairó 106.5 FM o programa Psicologia em Foco, com a psicóloga e psicanalista Elisandra Vieira. O rio de alegria está neste lugar. Todo-Poderoso.
Pessoal, bom dia aos nossos ouvintes, graça e paz do Senhor Jesus. Hoje estamos aqui para mais um programa Psicologia em Foco, não é? Mais um sábado e hoje tá começando a ficar quente nessa fronteira, hein, pessoal? Tá bem calor, mas aqui nos estúdios da Rádio Kairos a temperatura está a 19 graus, o que nos deixa muito confortáveis, não é? Hoje, como eu falei para vocês no sábado passado que eu teria uma visita, não é? Neste sábado, então eu estou aqui com a doutora Ana Hartmann. Ela vai estar hoje colaborando conosco aqui, trazendo muito assunto, muita informação. Nós estaremos falando sobre, né, a saúde da mulher, já que eu, né, quem me acompanha aqui sabe que eu trabalho muito com o público feminino, trabalho muito com mulheres, então eu sempre tenho que puxar um pouquinho pro meu lado, né, pro lado do assado, né, que é trabalhar com mulheres. Então a gente vai estar conversando, batendo um papo bem descontraído. Se vocês quiserem perguntar, se tem alguma pergunta, algo que queiram, aproveitem a doutora Ana aqui, porque olha que o horário dela é muito justo. Então vocês aproveitem, tá bom? Vai compartilhando a live, vai mandando para as amigas e continue conosco. A gente vai para um louvor agora e já estamos retornando com o nosso programa Psicologia em Foco, tá certo? Fica na audiência. Eu convidei algumas mulheres para representar a todas as mulheres e cada uma independente da sua voz, do seu estilo. Louve ao Senhor. Milhares de mulheres louvando a Deus. Milhares de mulheres louvando a Deus. Milhares de mulheres como eu louvando a Deus. Milhares de mulheres louvando a Deus. Milhares de mulheres como eu louvando a Deus. Eu quero ser como Ana, consagrar os meus filhos no templo. Eu quero ser como Dorcas, minhas mãos estou oferecendo. Eu quero ser como Raquel, esperar no tempo de Deus. Como Esther, vou interceder pelo meu povo e agradecer. Milhares de mulheres louvando a Deus. Milhares de mulheres louvando a Deus. Milhares de mulheres como eu louvando a Deus. Vou confiar como Joquebede, dos meus filhos Deus irá cuidar. Agradecer todo dia por meu esposo, como Ruth amar. Ser saber como Abigail, com inteligência
como Débora, para o meu povo, com autoridade falar. Milhares de mulheres louvando a Deus. Milhares de mulheres louvando a Deus. Milhares de mulheres como eu louvando a Deus. Donas de casa, empresárias, cantoras, mulheres, louvem ao Senhor. Como Agar no deserto, uma fonte Deus irá prover. Já como Sara eu creio, a promessa eu vou receber. Como Priscila no templo, minha oferta eu vou entregar. Igual Rebeca e a amada Maria, a vontade do Pai vou aceitar. Milhares de mulheres louvando a Deus. Milhares de mulheres louvando a Deus. Milhares de mulheres como eu louvando a Deus. Pelos meus filhos vou agradecer, por meu esposo vou agradecer, por minha casa vou agradecer, pelas vitórias vou agradecer. E pelas mulheres, Márcia, louvando a Deus. Milhares de mulheres louvando a Deus. Milhares de mulheres como eu louvando a Deus. Milhares de mulheres louvando a Deus. Milhares de mulheres louvando a Deus. Milhares de mulheres como eu louvando a Deus. Francisca, como eu louvando a Deus. Como eu louvando a Deus. E nós retornamos aqui depois deste louvor, né? Milhares e milhares de mulheres louvando a Deus e adorando, né? E a gente sabe que adorar e louvar a Deus, não é? Como às vezes nós pensamos que é somente na igreja, que é somente quando cantamos ou quando fizemos algo específico. Mas quando nós estamos no nosso dia a dia secular, fazendo qualquer atividade do nosso dia a dia, nós estamos adorando a Deus. Nós estamos louvando a Ele, porque tudo que Ele nos deu e nos fez é para adorar a Ele, não é mesmo? Então esse louvor aí é uma grande reflexão que traz para a gente estar pensando sobre o nosso dia, sobre o nosso propósito de vida, sobre a nossa missão nessa terra. Mas, né, voltando aqui ao nosso programa, né, como eu falei, estamos aqui com a doutora Ana Hartmann, que vai estar conversando aqui comigo. Bom dia, doutora Ana, tudo bem? Bom dia, Elisandra. Bom dia, ouvintes e espectadores da Rádio Kairos, no Facebook, no Instagram. É muita gente, né? É muita gente, tá muito chique essa rádio. Obrigada pelo convite. Né? Fico bem feliz de estar retornando aqui essa casa que me acolheu super bem na palestra do Outubro Rosa, que a gente conversou bastante. Agradeço novamente o convite e, como eu falei, estou sempre à disposição para responder as dúvidas, para a gente conversar. Então, quem quiser mandar alguma dúvida que a gente possa responder, a gente bater um papo sobre a saúde feminina mesmo. Exatamente, muito bom. Eu que agradeço, doutora, porque a disponibilidade, né, a vontade de estar participando aqui, porque eu sei que é muito corrido, não é? E os pacientes são a prioridade, não é? Sempre, porque, né, aqui é uma a mais, mas o paciente, se o paciente chamar, eu até brinquei essa semana com uma amiga, eu falei assim, que a doutora estaria aqui, e eu disse, ai, tomara que não nasça nenhuma criança na hora do programa, nem nada, não aconteça nada de errado com nenhuma mãezinha, porque a gente sabe que qualquer urgência, né, que tenha,
aqui que vai ser desmarcado, né? Mas graças a Deus deu certo, a doutora está aqui conosco e eu tenho que agradecer, né, por essa disponibilidade, porque a agenda sempre é muito apertada, né? A área da saúde é bem mais, tem uma outra dinâmica, né, como eu sempre digo. Mas assim, hoje eu quero aproveitar a presença da doutora aqui para a gente falar um pouco sobre a saúde feminina, a saúde da mulher. E eu sempre falo, eu até já tenho comentado aqui no programa, que o quanto é importante o cuidado com uma mulher, porque a mulher, por ela ser cuidadora, não é? Ela é mãe, ela é esposa, ela cuida de todo mundo, ela é mãezona, às vezes ela pode até não ter filhos, mas ela é mãezona, já tem, né, a maternidade em si. Cuida dos pais, cuida do marido, cuida da sogra, né? É uma série de pessoas ali que a mulher tem esse papel de, essa função desempenhada. E muitas vezes eu percebo, né, e chega às vezes até o meu consultório, essas mulheres sobrecarregadas. Elas não têm aquele tempo para fazer ter um momento, uma horinha para elas, para se cuidarem, para fazer algo que é importante, algo que elas gostem e que vai ajudar. E eu vejo que também até na saúde, porque muitas vezes elas negligenciam assim seus exames de rotina, né, sabemos os exames anuais que precisam ser feitos, uma série de coisas e que compromete muito a saúde da mulher, né? Os meus pacientes, as minhas pacientes, eu sempre pergunto, né, a gente faz essa investigação inicial também, de saber como está a saúde física, enfim, e muitas vezes ela chega assim, já fazem 2 anos que eu não faço preventivo, já faz tanto tempo que eu não vou no médico que, mas tá tudo bem, eu não tô sentindo nada. Então, assim, eu percebo que a mulher, ela se envolve muito em cuidar do outro e muitas vezes negligencia a sua própria saúde, o cuidado com ela mesma, né? Isso procede ou é só eu que percebo isso, é verdade? Não, é verdade, Lisandra. Então, assim, às vezes chega no consultório, as pacientes, doutora, e agora ainda mais com a pandemia, né? Então o pessoal ficava um pouco receoso de sair, a orientação realmente era permanecer em casa, né? Então acabou que muitas pacientes, muitas mulheres acabaram deixando de lado a sua saúde, né? Então, felizmente, né, no consultório eu não tive nenhum caso, assim, que foi agravado por conta disso, até porque, né, 1 ano já foi liberado as consultas. Sim. Mas a gente vê isso mesmo, assim, 2 anos, 3 anos, 4 anos sem visitar o médico, o ginecologista, né? Então eu sempre digo, todo mundo tem que ter um médico da sua confiança, né? Ainda bem que a gente tem bastante opção aqui em Uruguaiana, opções boas, colegas bons mesmo, né? Saúde bem servida, como eu digo, né? E a gente tem que se encaixar no perfil, né? Tanto não falo só médico, mas psicólogo, fisioterapeuta, né? E cuidar da saúde, né? Então é muito importante uma rotina, né? Uma rotina não só de exames, mas uma rotina de conversa para ver se tá tudo bem. A gente, dependendo da idade da mulher, do método contraceptivo que ela usa, né? De todas as características. Então, todo paciente é um paciente especial, né? Então, a gente vai encaixando os exames, vai encaixando a rotina conforme aquela pessoa, né? Então, mas basicamente, o que a gente faz? Então, mulheres que já iniciaram a sua vida sexual, a coleta de preventivo anual para prevenção de câncer de colo uterino. A gente faz também os exames básicos, colesterol, triglicerídeos, né? Glicemia de jejum, a série de exames básicos para ver se tem alguma alteração. E mulheres acima de 40 anos ou com algum histórico familiar de câncer de mama, né? A gente solicita então a mamografia, né? Muito importante para a prevenção então do câncer de mama, né? E uma série de exames, pacientes que já estão na menopausa, densitometria óssea também, para ver perda de massa óssea. Então, são várias coisas, né? Então, a paciente, ela tem que ter o médico da sua confiança, não necessariamente precisa ser um ginecologista, mas até mesmo um clínico geral, nas unidades básicas, as enfermeiras, os clínicos, eles são aptos, né? E tem preparo para coletar o preventivo e fazer essa solicitação de exames, né? Às vezes o ginecologista fica um pouquinho mais na ponta para se tem alguma alteração, né? Então a investigação básica ela pode ser feita realmente por uma equipe mais da unidade básica que, na verdade, o clínico ele é super eficiente, super bom e é o que vai saber de toda a história da paciente, né? Então não necessariamente ela necessita ir no ginecologista em si, né? Especificamente, né? Porque às vezes aquele médico ali da família, né, do posto, ele
ele já acompanha aquela paciente já de longa data, não é? Da família, enfim, e tem todo o histórico. Vai poder estar acompanhando e direcionando, se for o caso, né? De ser algo mais específico, enfim. E sabe, ouvindo a doutora falar, que eu lembrei de algumas situações, assim, bem específicas, que às vezes eu já ouvi mulheres dizer assim, hoje eu, não tenho mais um companheiro, estou viúva, ou estou solteira, não tenho companheiro, então não preciso estar me preocupando com ir no ginecologista. Ou, não, agora eu já estou com bastante idade, às vezes, senhorinhas, assim, não, também, por que eu vou ir no ginecologista? Tá tudo bem, eu não preciso. E isso é algo que não procede, que não é verdade, porque não importa se é solteira, se é mais jovem, se tem mais idade, toda mulher precisa cuidar da sua saúde, porque para cada fase tem as demandas, aquilo que precisa ser olhado com mais atenção. E isso eu vejo assim que ainda tem existe essa mentalidade ainda por parte de algumas mulheres de pensarem isso, que só vai no ginecologista se tem atividade sexual ou se é mais jovem, agora eu não vou ter mais filhos, agora eu já não estou mais no período menstrual, ali não menstrua mais, eu tenho tanta idade, então uma série de coisas que elas vêm trazendo para evitar, porque tem muitas, principalmente eu vejo senhorinhas que tem muito da vergonha ainda, de ir fazer o exame e tal. Isso é bem difícil também, porque muitas vezes acaba tendo situações de alguma doença mesmo que já está muito avançado, Isso. Então assim, como tu disseste, em todas as fases da vida, então o que eu acho importante também é a primeira consulta, às vezes aquela menina que menstruou, não conhece assim muito bem o corpo, não sabe como é que funciona, às vezes gera um pânico a questão da menstruação, não menstrua regular. Sim. Isso é normal no início da vida, da reprodutiva da mulher, então quando a mulher menstrua pela primeira vez, e realmente as senhorinhas às vezes negligenciam um pouco, bem como tu dissesse, fiquei viúva, não quero mais ir, mas é muito importante a gente fazer o exame físico, Sim. Existem situações que às vezes não tem indicação de coletar o preventivo, O Ministério da Saúde, ele nos tem uma rotina de até mais ou menos os 65 anos, mas a gente sabe que hoje em dia as pessoas se cuidam bastante, então a expectativa de vida é muito longa, Sim. Então a gente acaba coletando, examinando, fazendo o exame físico das mamas, Então é muito importante, assim, a paciente ela fazer um elo com algum profissional da saúde, seja o médico, o enfermeiro, o ginecologista, para ter essa rotina de cuidados, Às vezes tem pacientes que precisam fazer a cada 6 meses os seus exames, o preventivo por alguma alteração. E tudo a gente tem uma rotina, então fazendo tudo que é direitinho na rotina, a chance de ter algum problema é sempre menor. Por exemplo, o câncer de colo uterino, ele é um câncer que ele demora muito para se tornar uma coisa maligna, com metástase, com o câncer se espalhar pelo organismo. Então a gente consegue fazer essa prevenção, por isso que o preventivo ele é anual, No Ministério da Saúde até a gente tem algumas brechas, como eu digo, assim, 2 exames normais, poderia ficar um tempinho sem fazer, mas não custa nada lá tirar ali uns 45 Sim. minutos, 1 hora, para consultar, até mesmo para tirar as suas dúvidas, assim. E eu vou te dizer que pela minha prática, assim, clínica, basicamente quando um paciente vai fazer rotina e não tem nenhuma queixa, no meio da consulta acaba se lembrando de alguma coisa, Sim. Que às vezes a gente consegue sanar a dúvida ali na consulta mesmo, E essa questão, assim, eu vejo que muitas vezes as mulheres não querem ir, principalmente as senhoras com mais idade, porque elas não querem mais passar pelo exame, ginecológico, que acham desconfortável. Mas aí cabe ao médico ver se vai ter a necessidade ou não, mas precisa ir. Eu sempre incentivo as minhas pacientes, a manterem a regularidade, a ir ao médico e fazer todas as avaliações, porque a gente sabe que são 45 minutos, 1 hora que a pessoa vai precisar, para ir lá e passar por uma avaliação, tá tudo bem, tudo ok, tranquilo. Só que depois, se a pessoa não busca isso, e se caso venha acontecer, porque não ir ao médico que vai evitar de ter um problema. Isso. Eu não saber não evita de que o problema esteja lá. E aí, quanto tempo depois a gente vai ter que parar? A pessoa vai ter que parar. Isso. Não vão ser 45 minutos, não vai ser 1 hora, Então, eu sempre penso, pare, vamos ver o custo-benefício. Isso.
né? Então para uma hora ali, tira 2 horinhas, um dia, uma tarde, para ir ao médico, tá tudo bem. Ou se caso também apareça algo, sendo no início, a gente sabe que tem um índice bem elevado, né, de cura, o tratamento é efetivo, enfim, né? E só que depois, quando tá muito avançado, daí fica mais complicado, né, doutora? Então, é sempre essa questão da minha saúde precisa ser importante, não é? Isso, com certeza. Tirar aquele tempinho, então, pra fazer a sua rotina, pra dar esse tempo pra ti, né? Então, eu costumo, assim, dizer, as pacientes chegam às vezes no consultório, eu não gosto de vir no ginecologista, né? Então, tipo, mas no final, assim, todo mundo fica tranquilo, né? Eu vejo também, eu dou aula na faculdade, a gente prepara os alunos, então, pra realmente fazer um atendimento de qualidade. Hoje em dia, também, com a comunicação, as pessoas, elas se tornam pessoas mais informadas, né? E já chegam então com as perguntas, com a listinha ali de perguntas, de dúvidas. E o que faz a consulta então se tornar uma coisa tranquila é essa aproximação, né? Então, eu acho que hoje em dia também a gente se tornou mais humano, assim, né? Isso que eu tento passar para os meus alunos, porque a gente tá tratando de pessoas, né? Então, exatamente, cada pessoa tem a sua particularidade, a gente não sabe quais são os problemas que essa pessoa enfrenta, como tu falaste, as mulheres, a maioria tem muitas funções, mãe, avó, né? Então, a gente não sabe o que tá por trás de cada um. Sim. Então, toda pessoa é única e toda pessoa se torna especial ali naquele momento, né? E eu vejo pelos meus colegas também, nas unidades, nos consultórios, acho que o pessoal, assim, tá super mais receptivo, e essa pandemia também acabou por nos aproximar um pouquinho mais, né? Eu acho que as pessoas, então, mudaram um pouquinho essa... Verdade. Essa distanciamento, digamos assim. Eu acho que o ser humano, né, mas assim, nós com uma pandemia houve uma humanização das pessoas maior, não é? Porque de certa maneira nivelou, assim, igualou todos diante de uma mesma necessidade, sendo protagonistas de uma mesma situação. Porque até eu comentava com alguns colegas a respeito disso, porque a gente sempre recebe o paciente, né, recebia antes da pandemia, o paciente que trazia o seu problema, para a gente poder ajudar, não é, conduzir naquele processo. Era um problema do paciente. Com a pandemia, o que passou a acontecer? Os pacientes, né, começaram a chegar até nós com problemas que eram nossos problemas também. Sim. Porque eles estavam enfrentando isolamento, depressão, e muito disso a gente também estava enfrentando, às vezes, uma depressão, uma questão do emocional na nossa família, isolamento nós também estávamos passando, estamos, né, as mesmas questões, não é, de não poder sair de casa, de ter que ficar mais confinado, mais junto com a família, todas as mesmas questões. Então, ao mesmo tempo que a gente estava ali para ajudar, a gente também protagonizava a mesma história. Não era uma história que o paciente estava me contando, mas era algo que eu também faço parte, eu estava fazendo, estou fazendo. Né? Então, colocou a gente mais numa igualdade, né, com o outro. E isso trouxe uma humanização maior, né, para as pessoas mesmo. Eu brinco assim que é até estranho a gente falar de humanizar os seres humanos, né? Porque se a gente é ser humano, a gente não precisava ter que nos humanizar, mas a gente precisa, né? Às vezes. E eu acho que diante das perdas, né, que a gente teve, então todo mundo conhece alguém que infelizmente acabou falecendo, ou ficou com alguma sequela, né, da doença. Então eu acho que a gente se deu conta que a nossa vida é muito, muito rara, muito preciosa e muito importante, né? E a gente tem que dar valor, então, para as coisas que realmente são importantes, né? Família, amigos, né? Sim. E às vezes deixar de lado algumas preocupações, assim, que a gente fazer alguma tempestade num copo d'água, né? Então eu digo assim, a vida é muito rara, então a gente tem que aproveitar os momentos bons, né? E fazer alguma coisa de bem, assim, para as pessoas, que eu tento passar, assim, para os meus alunos. Então, às vezes a gente tá triste, estressado, tá com algum problema, mas naquela hora da consulta a gente tem que ser entregue à pessoa que tá ali, né? Que às vezes a gente acha, assim, que as pessoas têm a gente tá com um problema, e quando tu atende, principalmente no Sistema Único, né, no SUS, a gente vê que, nossa, os nossos problemas não são nada, né? Então eu tenho essa oportunidade, graças a Deus, assim, de atender também, né? A gente atende gestantes de alto risco.
E às vezes eu vejo assim que a gente não tem nenhuma dificuldade perto do que essas pessoas passam, moram às vezes longe, com pouco recurso, né? Então a gente tem que agradecer, né, a Deus todos os dias por ter a oportunidade, né, de estar vivo, né? Exatamente, porque a nossa vida ela é um conto ligeiro, né? Ela é muito rápida. Se a gente piscar, pode já ter ido. Então, hoje é o presente que eu tenho. Né? Então, hoje eu sei que eu tenho. Então, o que eu posso fazer hoje? Né? Aproveitar o meu presente, o hoje. Então, se tem vontade de abraçar, de dizer que ama, estou com vontade de comer determinada coisa, de ir a tal lugar, fazer, não é? Fazer tanto em relação a coisas, como principalmente com as pessoas, não é? Porque a gente vê e acompanha, assim, às vezes, e agora, principalmente, né, esse período aí que a gente vem passando, de muitas perdas, as pessoas, não é, trazendo as queixas assim, porque eu não disse, porque eu não falei, porque eu não fiz. Então, é o tempo, não é, da gente parar assim, hoje, por que eu estou me estressando às vezes com o outro? Por que eu estou brigando? Às vezes brigam, discutem. Tá, mas por que mesmo? Às vezes eu falo, mas por que teve essa situação? Aí a pessoa para, ela nem sabe por que teve. Eu não sei que quando a gente viu já estava discutindo, já estava... Por quê? Porque não teve algo importante, foi muito bobo às vezes e que levou àquela discussão. E como a gente sabe que a discussão é defender argumentos, né? Por isso que as pessoas não se acertam discutindo, porque cada um quer defender o seu argumento, e o meu argumento é o que é certo, claro, que é o do outro é errado. Aí o do outro vai ser certo, e o meu vai ser errado. E aí é defesa de argumentos, né? Não é tentar resolver uma situação, é defender argumentos. E quando a gente defende argumento, a gente não chega a nenhum lugar, né? Não chega a um denominador comum. Porque a gente só quer defender argumentos. E aí agora com a pandemia trouxe essa reflexão, né? Um novo olhar sobre a vida. Exatamente. Porque a vida é muito importante pra gente perder com tantas coisas bobas, né? Isso, exatamente, né? Então a gente olhar pro outro, né? Acho que também é isso, né? Sim, exatamente. E essa questão da saúde da mulher, como eu falei, né, que ela é muito cuidadora, o que eu vejo de importante também, e eu não sei como é que é no teu consultório, assim, como é que tu percebe isso, da questão da família. Porque a família que se ama, ela se cuida, né? Sim. Junto. É importante, até porque se essa mulher, que essa mãe, essa esposa é responsável por tantos papéis que ela precisa desempenhar, se ela não estiver bem, toda essa família vai sofrer. Só que às vezes parece que isso não é percebido, né? Eu não sei como é que a doutora vê essa questão, assim, até do próprio adoecimento dessa mulher, como que é acolhido, o acolhimento dessa família, desse cônjuge. Acontece, não muito? Como é que é essa questão aí? Então assim, eu como lido diariamente com situações de risco, né, de alto risco, então, e eu não atendo só uma pessoa, né, muitas vezes são a mãe e o bebê, então eu sou responsável por duas pessoas, né. Sim. Então muitas vezes esse bebê tá em risco, esse pré-natal não tá muito bem, a gente precisa fazer alguma coisa, precisa internar essa paciente, eu vejo bastante resistência, assim, não, mas eu tenho mais 3 em casa e meu marido, e eu não tenho como, eu não posso vir, eu moro fora, então existe assim uma certa... A mulher, ela se coloca assim muito no lugar, né? Então, às vezes aquela situação, aí eu falo assim, não vai ter escolha, tem que internar, eu preciso controlar teu açúcar, preciso controlar tua pressão. E às vezes assim eu vejo que falta um pouquinho de rede de apoio, assim, né? Então a mulher, ela se coloca muito no centro da família, né? Apesar de às vezes não de ficar mais em casa, ser dona de casa, mas eu acho que às vezes assim essa função dona de casa, assim, ela traz muito... a mulher se culpa muito, assim, e quer deixar tudo em ordem, então é bem complicado, assim, como tu disseste, às vezes tem uma certa resistência. E mesma coisa é a descoberta de um câncer, de um tumor, né? E é uma coisa difícil, assim, da mulher se aceitar, e aí ela se reflete muito a questão de vida também, né? Tá, e se eu morrer, o que vai acontecer? Né? Então ela tem... Eu vejo que as mulheres, elas têm muitos dependentes, assim, né? A gente acha que, às vezes, é o homem que manda em casa, pelo contrário, eu vejo que eu atendo muitas mulheres, assim, que eu vejo que tem um papel muito importante na família, né? Sim. Principalmente mulheres mais velhas, né? Que passam as decisões, vou ver com a minha mãe o que ela acha, né? Então,
Eu vejo que as mulheres, assim, têm suas características, cada uma, né, do seu jeito, mais quietas, mais falantes, né? Eu atendo vários perfis de mulheres, mas eu vejo que realmente a doença é uma coisa que às vezes as pessoas não esperam, né? Então ninguém espera ficar doente, ninguém espera ter que... Às vezes eu preciso internar a paciente que vai ficar 3 meses internada, né? Então gera um certo conflito. Então muitas vezes os pacientes têm filhos menores que estão chorando em casa pedindo a mãe. Então é uma coisa difícil. Aí até nessa época de pandemia a gente passou até por uma situação de uma paciente internada, hipertensa, super grave, com mais filhos em casa. E pandemia, o hospital não pode entrar criança. Então o que a gente fazia? A gente colocava a paciente para fora do hospital, de máscara e tudo, vinha o marido com o carro na porta do hospital com as crianças ali para dar uma olhada e tal, né, para não perder. E essa paciente especial me marcou muito, porque ela dizia: doutora, eu tenho muito medo de morrer, tenho medo de morrer no meu parto, né, porque eu tenho mais filhos, né, então sim, são coisas, então por isso que aí eu falo a favor da prevenção, né, principalmente de gestação. Então se você tá procurando gestar, procure deixar tudo 100%, a sua pressão, a sua tireoide, o seu açúcar, porque as coisas complicam muito na gestação, né? Então a gente precisa ter um planejamento, né, para gestação. Preciso estar com tudo 100%, com tudo em dia, porque os riscos, obesidade também é uma coisa que nos preocupa muito, né? Não é pelo físico, não é pelo bonito, né? É a saúde, mas né? É pela saúde, né? Então a gente precisa alinhar essas coisas antes da gestação, né? A gente tá com esse projeto de alto risco, né? Antes as pacientes elas iam para Alegrete fazer o pré-natal de alto risco. E a gente pegava assim muitas situações que poderiam ter sido evitadas e manejadas adequadamente num pré-natal sendo visto mais frequentemente. Então, eu e a doutora Rita, a gente resolveu fazer esse ambulatório junto com as enfermeiras ali, a Emanuele, Fernanda ali do posto central, né? A gente teve o apoio do pessoal da saúde e a Thaís lá na Santa Casa comprou a nossa causa, então, pra gente ter esse ambulatório de alto risco. Então, a gente consegue avaliar essas pacientes. Como eu sempre digo, alto risco é uma coisa que o nome já diz, alto risco, né? Então a gente enfrenta perdas, enfrenta abortamentos, mas a taxa de sucesso tem sido muito grande e os índices de mortalidade caíram muito, né? E os colegas também abraçaram muito a causa. Então, os nossos colegas de maternidade, a gente às vezes chega lá, ó, tem que fazer essa cesárea aqui, paciente hipertensa aqui lá, todo mundo tá trabalhando em conjunto. Então a gente conseguiu fazer isso. E a gente consegue evitar muita coisa, mas assim, a gente pega muita paciente descompensada. O alto risco, então, ele tem quase 1 ano, já passaram conosco 286 pacientes, né? Sim, dessas pacientes, bastante, né? Então, assim, a taxa teve perdas, né? Mas a taxa foi muito pequena, né? Com relação a paciente ter que se deslocar para Alegrete, fazer toda, né? Às vezes com barrigão, 37, 38 semanas, tem que ir pra lá. E aqui a gente consegue fazer esse cuidado, consegue, então, colocar o açúcar em dia. As pacientes, às vezes, têm que usar insulina. Então, isso é uma coisa que gera um certo pavor, né? Na pessoa ter que se picar ali todo dia pra conferir o açúcar. E é uma coisa que a gente, assim, fica de olho e a gente faz porque gosta, né? A gente, é por amor, né? A gente realmente, né, fica ali, vê, né? Então, o pessoal, a equipe também bem unida, as técnicas de enfermagem, ali, o pessoal com acolhimento, eu acho que melhorou, assim, bastante, né? Eu acho que diria que melhorou uns 50% pelo menos. Sim. Claro que nem tudo é perfeito, mas a gente tenta fazer o que dá, né? Então, no limite dos nossos recursos, né? Porque a gente também trabalha com recursos e às vezes a gente são escassos, né? São escassos, então, né? Exames, ultrassom, a gente faz o que a gente consegue, né? E muitas vezes a gente tem que internar a paciente porque a gente não consegue pedir um exame e a paciente precisa de um exame hoje. Sim, então, internada vai acontecer, né? Então, são coisas assim que são... Então, por isso que eu digo, assim, quem quer engravidar, um conselho, procure colocar a sua saúde em dia, né? Faça seu preventivo, faça seus exames para ver se está tudo bem as taxas, né? Tem que fazer a suplementação do ácido fólico também, que é importante para fechar a coluna do bebê, para não ter problemas. E faça a sua revisão antes de ficar grávida. Sim,
o cuidado, né? Com certeza. Prévio, que é muito importante para a mãe e para o bebê, né? Isso. Mas que interessante esse projeto, né, doutora, do alto risco. Como é que funciona exatamente? Assim, digamos que a mãezinha ali, né, vê que que as coisas não estão tão bem, né? Essas mulheres podem chegar a esse projeto como? É direto no posto? Fale um pouquinho, assim, de repente tem alguém que não sabe muito do projeto. Assim, então a paciente ela vai iniciar o pré-natal, né? Então na sua unidade básica, e lá o pessoal então tá treinado para ver situações de alto risco, né? Então, por exemplo, paciente que já teve uma pré-eclâmpsia numa gestação anterior, essa paciente é de alto risco. Paciente hipertensa, obesa, diabética, né? Então, essas pacientes são referenciadas, elas passam na consulta com a nossa enfermagem. Então, ali agora a gente tem as enfermeiras que estão conosco, a enfermeira Alessandra e a enfermeira Emanuele, e antes estava a enfermeira Fernanda, que agora ela está numa estratégia, tá? Então elas triam essa paciente e já pedem os exames iniciais e já nos passa para mim, para a doutora Rita, e a gente segue o acompanhamento então, tá? Mas ao mesmo tempo o pessoal da Santa Casa, os nossos colegas médicos obstetras, eles também todos são cientes desse ambulatório, né? Então muitas vezes eu tô no posto ali, ligo lá, ó, fulano, interna a paciente pra mim, que a paciente tá hipertensa, né? Então é assim, elas são referenciadas ali pra esse ambulatório, e a gente consegue acompanhar, então, pressão alta, diabetes, essas coisas assim. Então é um projeto novo mesmo, de 1 ano e pouco. Na verdade, já teve esse ambulatório alguns anos atrás, e acabou que o profissional que era responsável se mudou de Uruguaiana, então agora a gente voltou, né, com essa ideia aí de realmente conseguir dar uma melhorada. Melhoramos também a questão da concepção, né? Então, o paciente que ganha ali o bebê e vai querer fazer o seu planejamento familiar com laqueadura, né? Temos ambulatório de laqueadura tubária, temos ambulatório de DIU, temos ambulatório para discutir a concepção. Então, qual é o melhor método, né? Porque às vezes a gente sabe que a paciente não está preparada para ter, né, aquele filho, veio de surpresa, então a paciente quer fazer o seu planejamento, também ocorre o planejamento depois. É muito interessante, né? Porque tem, pelo que eu estou percebendo, assim, vai alcançando vários pontos, né, em volta, em torno dessa mulher, né? Tanto ali para concepção, a mãe ali que já está apresentando alguma situação ali, um fator, algo que torna essa gestação de alto risco, né, que a gente sabe, e que a gestação por si só, ela, né, uma mulher gestante, ela já precisa estar muito atenta, né, a toda essa saúde. Então vem, né, abraçando de uma maneira bem interessante esse projeto, né? Acho que isso é algo que precisa, que é muito necessário a gente para ter esse cuidado complementando, né? Porque muitas vezes se tem até antes o cuidado mais individualizado com a mulher, mas aí tendo no município, né, um projeto dessa altura, eu acho que tenho certeza que ajuda muito, porque se deslocar até Alegrete não é tão perto, né? Alegrete aqui, que é 2 horas, eu acho, né? 150 quilômetros. Não, mais ou menos isso, né? Para uma gestante, é bem desgastante, assim, né? Difícil. Então... e às vezes a gente pegava, então, casos que a paciente não conseguia chegar em Alegrete por algum motivo, tinha outros filhos e tal. Então a gente pegava muitas situações que poderiam ter sido evitadas se essa paciente tivesse uma regularidade de consultas, claro, né? Então, claro, às vezes chegam situações extremamente descompensadas pra gente, que numa altura que já não tem muito o que fazer, né? Então a gente sempre pede. Então, bota a saúde em dia antes de planejar sua gestação. Verdade. Aqui a Liana mandou uma mensagem aqui, deixa eu ver ela. Bom dia, minha amada. Deus abençoe. Que bênção vermos a nossa doutora Ana aí, ó. Um recado para a doutora Ana. E já se prepara, doutora, pois vem mais uma paciente gestante para te procurar, ó. Vai ter mais paciente aí, doutora, viu? Então, ó, Liana, não sei quem que é a nova gestante aí, mas enfim... estou sabendo aqui, então, parabéns, Liana, viu? Então, agora que eu estou sabendo que a novidade, e tá ouvindo a doutora falar, né?
cuidar da sua saúde, já começar a colocar tudo em dia, né? Organizar essa vida aí dessa mãezinha para poder ficar tudo certo. E quanto mais organização, quanto mais cedo a gente começa o cuidado, né? Com certeza teremos menos problemas, menos dificuldades à frente, não é? Mas, doutora, assim, pra gente ir finalizando, uma mensagem, o que a doutora acha, assim, que é importante, né, para a vida da mulher, tanto enquanto, né, uma gestante, uma mãe, ou que está se preparando para isso, como, né, a mulher independente da sua fase de vida, né, em relação a cuidados, em relação à sua saúde, porque, né, cuidar da saúde física vai interferir em todos os outros aspectos. Como eu falo, a importância de nós cuidarmos do todo. Somos um tripé, né, corpo, alma e espírito. E como somos um tripé, a gente tem que cuidar dos três. Se um deles estiver, né, meia boca, vai ser ruim, né? Então a gente tem que cuidar. Mas assim, a sua palavra, assim, o que deixaria para essas mulheres que estão nos ouvindo e que vão ouvir depois? Então, só para finalizar, né, a gente precisa, então, cuidar disso tudo. O que eu acho também importante, agora eu vou puxar pro teu lado, né, eu acho muito importante a gente cuidar do nosso espírito também, né. Eu vejo que às vezes muitas queixas físicas são reflexos de alguma coisa mais psicológica, né, então eu vou puxar mais pro teu lado. Que bom que a doutora está falando isso, porque às vezes eu digo assim, eu sou suspeita, né, de falar, mas eu digo assim, olha, não precisa procurar pelo meu serviço, mas busque um profissional, vá, nós temos excelentes psicólogos, excelentes profissionais, vá naquele que tu te adapta melhor, que tu tem uma né, conexão melhor, mas não deixe de procurar. Mas, isso. E faço que, tipo, né, no caso, assim, às vezes eu vejo uma resistência da pessoa, assim, tu fala, acho que tu tem que procurar um profissional pra te ajudar, um psicólogo, né, um psiquiatra, alguma coisa. Não vou, porque, né, quem vai é louco, não sei o que. Não, a gente precisa cuidar do nosso espírito, né, e fazer o seu vínculo, né, então não importa se é com o enfermeiro, com o clínico geral, com o ginecologista, a gente precisa confiar em alguém, em algum profissional que possa fazer essa prevenção, né? Então, alinhar com alguém da sua confiança, né? A gente tem excelentes opções na cidade, eu acho que, assim, me falo pelos meus colegas, todos competentes, sérios, profissionais, né? Todo mundo com a sua característica, procurar o seu ginecologista, seu obstetra, que fecha contigo, né? Então, assim, mais ou menos o que tu pensa, né? A gente tem que ter uma afinidade. Então, e que bom que as pessoas têm essa opção, né? Então, pode ser que bom que as pessoas não são iguais, né? Exatamente. Pode ser que tu não se alinhe com o meu perfil, mas tu tem outras opções e vai ser super bem atendida, super bem servida, né? É o que eu digo. Todo mundo, eu vejo meus colegas estudam, fazem cursos, né? Todo mundo sempre procura estar atrás da especialização, né? Então, de melhorar o seu atendimento nas suas... Cada um entende um pouquinho mais uma área, né? Eu sou mais do ultrassom, puxo pro meu lado, que eu sou especialista, né, em ultrassonografia, obstétrica e ginecológica, e faço uma pós-graduação em medicina fetal. E a doutora Rita faz parte hormonal, né? A doutora Gessiara, muita cesárea, muita referência. Todos os colegas vão se complementando, né? Vão se complementando e todo mundo se ajuda, né? Então, tem uma dúvida de uma cirurgia, vou perguntar ali pro colega, né? Então, os colegas têm muito essa interação. E eu vejo que não só na minha área, mas também nas outras áreas, cirurgia, clínica médica. Então, a gente procura estar sempre se ajudando. Eu acho que a gente está se ajudando pro melhor dos pacientes, assim, né? Então, não só médicos, mas como também a gente tem uma equipe multiprofissional. E o pessoal lá da maternidade também, bloco cirúrgico, a gente é muito alinhado e muito unido. Então, as técnicas se trabalham, as enfermeiros, o pessoal é muito unido, muito parceiro, assim, né? Então, eu caí em Uruguaiana de paraquedas, né? Mas hoje em dia... faço a minha morada aqui, né, e não pretendo sair daqui. Sim. Gosto da cidade, acredito que o povo foi muito receptivo, né. A cidade te acolheu bem. Me acolheu bem, gosto daqui, então, né, aqui que eu vou criar meus filhos futuramente, se Deus quiser. E gostei muito daqui, acho muito legal e fico muito feliz de poder compartilhar um pouquinho do meu conhecimento, né, com as pessoas e a gente fazer essa prevenção, né? Então, complementando o nosso Outubro Rosa, que a gente fez a palestra, que foi muito legal, né? Me senti super acolhida, umas mulheres cheias de energia, né?
e com muita fé, muita esperança, com palavras bonitas. Fiquei independente de religião, é uma coisa que eu falo isso muito. Eu atendo pessoas de todas as religiões, né? E a gente tem que ter esse respeito, porque todo mundo tem a sua fé, claro, né? E aqui a gente vê muitas religiões na cidade, né? Uma cidade bem rica nisso, né? E todo mundo tem a sua fé e todo mundo se respeita, né? Eu vejo assim, né? Pastor conversa com o padre, né? Conversa com o pessoal espírita, então são pessoas extremamente legais, assim, já, né? Tenho muita convivência com pessoas assim, e fico muito grata, né, de conseguir, assim, alinhar isso tudo, né? Exatamente, eu sempre falo aqui que a gente precisa cuidar do nosso espiritual, a gente precisa acreditar, não é, em algo. Eu falo assim, independente se tu acredita em Deus, tu acredita no universo, numa energia, enfim, seja qual for a tua crença. Eu falo, eu acredito em Deus, mas se tu não acredita na energia do universo, ok, mas tenha a sua crença, não é? Acredite em algo, que nós não estamos simplesmente assim porque estamos aqui, não é? Ter a sua fé e acreditar. A gente vai respeitando, tem as diferenças, mas a gente, não é, se respeitando, a gente consegue sim conviver muito bem, não é? E se ajudar naquilo que é necessário, naquilo que é importante, que é o que a doutora falou, né? São inúmeras as crenças, às vezes, né? Num lugar, numa cidade, não tem como não ser assim, mas a gente precisa crer que esse lado é necessário, que essa parte do ser humano precisa ser cuidado, né? Precisa ser atendido também, porque senão vai adoecer o nosso físico, né? É o que eu digo, assim, o primeiro passo da cura, então, é o desejo de ser curado, né? E eu já presenciei, eu sou formada há 7 anos, né? Eu já presenciei coisas, assim, que mesmo assim, mas ninguém explica, a medicina não explica, né, entende? Então, situações assim, na verdade, a minha escolha pela obstetrícia foi uma coisa assim, meio que eu digo de fé, né, porque eu não queria ser obstetra, eu fiz ginecologia porque eu queria ser mastologista, né, queria cuidar das mamas. Só que eu me deparava com muitas perdas e não conseguia, assim, pacientes que eu me apegava, né, e daqui a pouco morriam, eu não conseguia lidar com isso muito bem, então acabei que no meio da residência eu passei meio por uma provação, assim, não sabia o que fazer. E nesses dias que eu pensava nisso, eu pensava, por favor, me dá uma luz, né, meu Deus, o que eu faço agora? Mudo de profissão, né? Sim. Porque eu achava que não sei, que não tinha, assim, muito jeito pra ser obstetra, pra ser ginecologista. E o que aconteceu? Me caiu na mão uma paciente de 42 anos, né, que estava com um trabalho de parto prematuro. O primeiro filho dela com um bebê de 500 gramas, né? Ela chegou pra mim, nunca me esqueci, num plantão, ela lembra, assim, o dia, né? Uma quarta-feira, não sei o que lá, não me lembro, assim, mas ela chegou à noite com muita contração. E o meu chefe, que tava de plantão na noite, ele falou assim, Ana, sabe, né, que isso aí, abortamento, não tem o que fazer, interna ela ali, deixa ali de canto, mas já prepara o terreno que não tem, né? Sim. Ela tava com uma dilatação bem avançada. E eu me apeguei muito a essa paciente, muito, assim, então, e fazia ultrassom nela todo dia e tal. E aconteceu que ela tava com 24 semanas, tá? Quando ela internou, então bem prematuro, bebê 500 gramas, imagina. A gente conseguiu levar ela internada por 4 semanas. Então o bebê tava com 28 semanas. E aquela coisa, sedava o parto, tirava a sedação e tal. E aconteceu que um dia eu tava de folga e ia entrar de plantão de noite, assim, eu era residente, né, fazendo especialização. E ela entrou e me ligaram, me mandaram mensagem, entrou em trabalho de parto. Eu vou falar o nome dela porque ela me dou com ela, eu posso expor aí, né, já expus muitas vezes a história dela, a Clair, né, a Clair entrou em trabalho de parto. E eu, vai nascer o Luiz Miguel é o nome do bebê. E aí acontece que ela em trabalho de parto, ficou o dia todo em trabalho de parto. E eu cheguei no plantão às 7 e o bebê nasceu tipo 7h30 comigo. Então aquilo mexeu muito comigo, um bebezinho de 1 quilo, 900 e poucas gramas, não era 1 quilo. E aí o Luiz passou por 3 meses de internação e a gente acompanhando ali. Então eu acho que aquilo me tocou muito, sabe? Então ali que eu decidi fazer obstetrícia. Sim, esse foi a indicação, o sinal, assim, de que realmente seria esse o caminho a escolher, né? E hoje em dia eu converso ainda com essa mãe, né? E ela me manda foto, o gurizinho hoje tem, eu acho que
4 anos, 3 ou 4 anos, agora não sei direito. Um guri inteligente, esperto, né? Sim. Então, que valeu a pena. E aquela mãe realmente, com 42, acho que ela tinha só esse filho que ela teve. Então, tipo assim, vale a pena, né? Lutar pela vida vale muito a pena. Então, e é uma situação que, tipo... foi realmente, assim, um milagre, né, desse bebê conseguir se sair bem, né, e ela conseguir ganhar esse tempo no repouso, né, lá no hospital. Então, uma coisa que me marcou muito, e aí que eu decidi, não, é isso aí mesmo. Agora eu sei. Agora eu sei que eu quero ser um Agora eu sei que o caminho é esse, né? É. Que lindo, né? Muito lindo isso, essas histórias realmente são histórias que marcam, porque não tem como a gente esquecer. E esse início, assim, né, a gente sempre tem as histórias, né, ainda mais no hospital de pacientes. Eu comecei antes de me formar, eu já comecei estágio, né, no hospital, porque eu sempre fui apaixonada pelo hospital. Então, muitas histórias também, se fosse contar aqui, ia ficar falando, né, daqueles pacientes, assim, que a gente nunca mais esquece e a gente não vai esquecer, né? Pode passar o tempo que for, não é? Eu já nem tenho mais contato, porque, né, foi em outra cidade, enfim. Mas, assim, pacientes que eu nunca mais me esqueci deles. E olha que já passaram-se muitos pacientes por aí, não é? Então, a gente marca muito a nossa vida. Nessa situação foi bem uma indicação, né? É por aí que tem que seguir, né? É isso aí. Mas que bom. Então, pessoal, né, a gente já tá aqui finalizando, já estamos nos últimos 5 minutinhos aqui do programa, né? Ó, meu assessor aqui tá dizendo que não são 5, são 2. Mas enfim, a gente ainda tem 2 minutos, né? Então eu quero agradecer mais uma vez, né, a tua presença, Ana, aqui conosco, né? Esse tempo que tu conseguiste para nos ajudar aqui, trazendo todas essas informações que eu tenho certeza que alcançou muitas mulheres, né? E que elas vão agora pensar um pouquinho diferente, te ouvindo. Gratidão por estar aqui. Também estamos à disposição, se precisar. Eu sei que o rádio, né, ele é um canal que alcança muito. Nós aqui, a gente chega à Argentina, a gente sabe que chega a outros lugares aqui, não é? Do Mercosul, tem alcance também, não é? Então a gente chega em lugares que nós nem imaginamos. Então, qualquer precisão, algo que veja ser necessário estar aqui, está à disposição os microfones da Rádio Kairos, aqui do meu programa, né? Quando quiser, é só vir aí que estamos disponíveis para isso, né? Que bom ter estado esse tempo contigo, né? Deus te abençoe, Deus abençoe a tua profissão, que é muito linda, né? Porque ajudar vidas a chegarem a esse mundo, né? Então isso é maravilhoso, é fantástico. Eu posso ver aqui o quanto que a doutora Ana ama o que faz, porque em alguns momentos aqui, talvez vocês não tenham visto, mas eu vi que ela se emocionou falando da profissão, falando das pacientes dela e dos bebês. Então isso a gente vê o quanto que é sensível e humano, né? Que existe uma pessoa por detrás, né, da doutora, né? Existe a Ana ali. Então isso é muito importante, isso que nos conecta, né? Então, né, obrigada. Mais alguma fala? Algo que gostaria? Não, muito obrigada pelo convite, né? Sempre à disposição, é sempre um prazer, então, compartilhar um pouco de conhecimento. E um bom sábado a todos, um bom final de semana. Se cuidem e façam os seus exames. É isso daí, ó. Fica a dica, pessoal. Se cuidem, então. Então, muito obrigada pela audiência, pela participação, quem esteve conosco. E sábado que vem estaremos aqui para mais um Psicologia em Foco. Sábado, a partir das 10 horas, pelas ondas da Rádio Kairos, tá bom? Fiquem com Deus e até o sábado que vem. Tchau, tchau.